Queridos, nós começamos terça-feira passada uma série cujo nome é Nossa Aliança de Aumento. Diga comigo, Nossa Aliança de Aumento. E, na verdade, essa série nós queremos enfatizar que é a vontade de Deus que eu e você tenhamos aumento em todas as áreas da nossa vida. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero começar, vocês podem permanecer sentados, mas eu quero começar com algumas declarações, algumas confissões, porque fé é liberada por aquilo que você fala. Não adianta você dizer assim, pastor, eu tenho toda a fé do mundo. Se a sua boca não está liberando fé, então nada vai mudar. Você precisa crer com o coração, mas você precisa falar com a sua boca. Então fé só é liberada quando você está falando a palavra. Então, com toda a força, com todo o entusiasmo, então eu quero que você repita aqui algumas declarações. Diga bem forte aí. Eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Eu estou crendo. Cheio de expectativa. Que essa aliança está funcionando em meu favor. Agora mesmo. Algo bom vai acontecer na minha vida. Eu sou semente de Abraão. Eu sou um herdeiro de acordo com a promessa. A bênção do Senhor. Diga forte, a bênção do Senhor está operando em minha vida, trazendo aumento. De novo, a bênção do Senhor está operando em minha vida, trazendo aumento. O Senhor está me aumentando cada vez mais. Você crê? Levante as suas mãos, então louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor, receba isso que vem do céu, que vem do alto. Pai, nós estamos numa aliança, nós temos uma aliança contigo, e o Senhor nos prometeu, o Senhor nos garantiu que é uma aliança de aumento, e nós estamos crendo agora, Deus, que o Senhor está nos aumentando, o Senhor está nos aumentando em todas as áreas da nossa vida. A bênção está operando sobre mim. A bênção está trabalhando sobre nós. A bênção está trabalhando. E por causa da bênção do Senhor, nós temos sucesso, nós temos aumento, nós somos mais do que vencedores. Graças te dou, Pai, pela tua palavra. Graças te dou, Senhor, eu oro para que nessa noite sobre todos nós haja um espírito de sabedoria e revelação. Abra o nosso entendimento para a palavra. Que o Espírito Santo nos esclareça esse assunto. E que essa palavra entre no nosso coração de tal maneira que 2024 será marcado na nossa vida por um aumento extraordinário. Em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 17. Nayara, tem aí da semana passada? Daquela versão? Tem? Ok. Porque eu quero ler na versão da Bíblia amplificada. É uma versão, como o próprio nome diz, traz um significado mais ampliado do texto, das palavras. Então, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tem uma versão que fala, eu sou El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, sem culpa, sincero, completo. Versículo 2. Firmarei minha aliança, ou seja, minha promessa solene contigo, e te multiplicarei grandissimamente. Veja que
Deus firmaria uma aliança com Abrão. Nesse mesmo capítulo, nos versículos seguintes, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Mas Deus firma uma aliança com ele. E como resultado dessa aliança, Abraão iria desfrutar na vida dele de aumento. É o que o Senhor está dizendo: olha, firmarei a minha aliança contigo e te multiplicarei grandissimamente. Então o que Deus está dizendo? Abraão, nós vamos entrar numa aliança, eu vou fazer uma aliança com você, e por causa dessa aliança, a sua vida vai aumentar, você vai ter aumento na sua vida. O versículo 6, o Senhor ainda falando disso, diz: eu te farei frutificar. Então veja, Deus fala sobre multiplicação, sobre frutificação. O que é multiplicação? O que é frutificação? É aumento. Diga bem forte: aumento. Então eu te farei frutificar grandissimamente. Então essa hoje é a segunda mensagem dessa série, e o tema de hoje é: mantenha-se firme nas promessas de Deus. Repita comigo: mantenha-se firme nas promessas de Deus. Olhe para 3 pessoas, encoraje elas e fale assim: olha, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Escolha 3 pessoas aí, diga isso para elas. Então agora diga bem forte: eu escolho, vamos. Eu disse forte: eu escolho me manter firme nas promessas de Deus. Então, semana passada nós falamos que Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. Agora, esta aliança que Deus fez com Abraão não foi somente com ele, mas a Bíblia garante que foi também com a sua descendência. O versículo 7 de Gênesis 17 está lá: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Firmarei, a Bíblia amplificada atrás: firmarei minha aliança contigo e com a tua semente, ou com a sua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança, para ser teu Deus e o Deus da tua semente. Então, aliança de aumento. Diga comigo: aliança de aumento. Deus, ele faz uma aliança com Abraão e ele promete: Abraão, por causa desta aliança, você vai ter um aumento na sua vida. Você vai aumentar, eu vou te frutificar, eu vou te multiplicar, você vai ser grande, você vai desfrutar de aumento. Agora, isso não foi exclusivo para Abraão. Deus prometeu que seria para as suas gerações. Agora, em Gálatas capítulo 3, vamos lá, abra sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 3, eu quero ler com vocês nessa versão que eu tenho aqui na minha Bíblia, Gálatas 3, então a bênção de Abraão, diga comigo bem forte: a bênção de Abraão. Mais forte, diga: a bênção de Abraão. Você precisa estar familiarizado com esse termo, porque Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai descobrir que a maldição da lei consistia em 3 coisas. Número 1, morte espiritual. Número 2, doenças e enfermidades. Número 3, pobreza e miséria. Então a Bíblia diz que Jesus nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, no nosso lugar, Ele morreu espiritualmente. Em nosso lugar, Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. E no nosso lugar, Ele se fez pobre, para que, através do que Ele fez, nós pudéssemos ter vida espiritual, nós pudéssemos desfrutar de saúde divina e prosperidade divina. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Versículo 14. Agora veja essa expressão. Por que Jesus fez isso? Para que a bênção de Abraão, diga de novo: a bênção de Abraão. Agora vamos lá, me ajude. A bênção de Abraão. Como é que Deus abençoou Abraão? Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, e por causa desta aliança, eu vou multiplicar você, você vai frutificar, ou seja, você vai aumentar. Então, o que é a bênção de Abraão? É o aumento.
Então veja, para que Jesus fez isso? Para que a bênção de Abraão, diga bem forte, a bênção de Abraão. Diga forte, aumento. Para que a bênção ou aumento que Abraão teve na vida dele chegasse. Chegasse a quem? Vamos, chegasse a quem? A nós. Então deixa eu te dar uma boa notícia, porque isso é o Evangelho. É uma boa notícia. A bênção de Abraão, aquilo que Deus fez com uma aliança lá com Abraão, e que era para sua descendência, através de Cristo Jesus, chegou para você. Agora entenda, você tem direito olha só, você tem direito ao mesmo nível de aumento que Abraão teve na vida dele. Isso acontece através de Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora o versículo 29 de Gálatas capítulo 3. Eu só estou fazendo uma pequena revisão da semana passada. A promessa foi que a bênção era para Abraão e os seus descendentes. Gálatas 3, 29 diz: e se vocês são de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Deixa eu ver. São também descendentes de. Então diga bem forte: eu sou um descendente de Abraão. Diga. Eu sou descendente de Abraão. Nós não somos descendentes por causa da origem natural, mas em Cristo Jesus nós somos enxertados nisso. Então nós somos descendentes de Abraão. E agora, como descendentes de Abraão, nós somos herdeiros da promessa. A promessa que Abraão recebeu, agora por direito é nossa também. Então nós fomos inseridos nessa aliança de aumento. Agora, o mesmo El Shaddai, o mesmo Deus Todo-Poderoso que aumentou Abraão, Ele quer aumentar você. Eu vou repetir isso para ver se te ajuda a ficar um pouco mais animado. Ele quer aumentar você. Agora entenda, Ele quer lhe aumentar em todas as áreas. Aumento na sua vida espiritual, aumento na sua vida emocional, aumento na sua vida financeira, aumento na sua... Vamos lá, recebe isso aqui. Deus, Ele está procurando alguém aqui dentro nessa noite para Ele aumentar. Então, como semente de Abraão, você tem o direito. As pessoas gostam de... a religiosidade, ela gosta de nos convencer de que nós não temos direito a nada. Agora entenda, o direito que nós temos não é um direito que a gente conquistou por nós mesmos, por aquilo que fizemos. Mas é um direito que é conquistado por aquilo que Jesus fez. É lógico que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas o que Jesus fez na cruz não é só para perdoar os nossos pecados, porque entenda, enquanto eu e você estamos aqui na terra, nós temos necessidades aqui nessa terra. Eu tenho dito isso, eu sei que o melhor de Deus para mim e para você está lá no céu, mas isso não quer dizer que eu preciso ficar aqui na terra comendo o pão que o diabo amassou. Eu posso desfrutar das bênçãos de Deus aqui nessa vida terrena, servir ao Senhor e ir para o céu com uma boa vida. Então, a maioria de nós estamos sendo ensinados a transferir todas as bênçãos somente para o céu. Irmão, enquanto eu não chego no céu, eu não vou viver uma vida de penúria aqui na terra. Eu sei que no céu eu vou andar em ruas de ouro, eu sei tudo isso que a Bíblia fala, mas eu ainda não estou lá. Eu ainda estou aqui. E sabe, existem promessas de Deus de que Ele não só vai me suprir aqui nessa terra, como Ele vai me aumentar. Então não transfira tudo que Deus tem para você lá no céu. Eu repito, Ele tem coisas para mim e para você no céu, mas nós ainda não estamos lá, nós ainda estamos numa trajetória terrena, e eu não sei como é que é na sua vida, mas na minha vida, as coisas aqui na terra, eu tudo pago, adquiro com dinheiro. Eu não sei vocês. Sabe, essa roupa que você está usando,
Não foi um anjo que trouxe do céu, bateu na sua porta, ele saiu voando, quando você abriu a porta estava lá. Você precisou trabalhar, ter dinheiro, ir numa loja e comprar. Então nós precisamos conhecer, crer e querer. Conhecer, crer e querer. Conhecer, crer e querer. Você precisa querer ter um aumento na sua vida. Você precisa ver essa aliança operando na sua vida, trazendo aumento em todas as áreas da sua vida. Agora, vamos lá, deixa eu avançar um pouco aqui. Não pense você que o diabo, ele vai se fingir de morto enquanto ele vê você sendo abençoado. Não pense você que o diabo, ele vai ficar de longe olhando, aplaudindo, ou fingindo que não está vendo, e vendo que todas as bênçãos estão chegando na tua vida, que você está aumentando. Não pense você que ele não vai procurar fazer algum tipo de pressão. Mas quando o diabo ele começar a olhar para você e ver você crendo nessa palavra, e essa aliança operando e funcionando na sua vida, ele vai se levantar para resistir o seu aumento. Ele vai se levantar para resistir, para que você acredite que esta palavra, ela não é bem assim, ela não vai funcionar desse jeito. Então, você precisa, ouça isso. Quantos de vocês querem ter aumento aqui? Deixa eu ver na vida. Diga bem forte, diga, eu creio e eu quero ver essa aliança de aumento funcionando na minha vida. No mesmo nível que aumentou Abraão, vai aumentar a minha vida hoje. Agora, se você quer realmente isso, ouça, você precisa estar pronto a combater o bom combate da fé. Porque você vai ter oposição. Você vai ter resistência. O diabo não vai ficar parado, vendo você sendo abençoado, bênçãos chegando para você, você desfrutando do melhor de Deus, você desfrutando de saúde, você desfrutando de prosperidade, você desfrutando de respostas de oração, você desfrutando de tudo aquilo que Deus pode dar para você, e ele não vai fazer nada, não. Ele vai se levantar contra você, ele vai tentar parar você, ele vai tentar remover esse fluxo de bênção, mas você vai poder ficar firme se você decidir combater o bom combate da fé. Por isso que o tema é: mantenha-se firme nas promessas de Deus. Em 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6. Aleluia, tem fé nesse lugar aqui hoje. Sua fé está crescendo. Sua fé está crescendo, sua fé está sendo enraizada, sua fé está sendo aumentada, sua fé está sendo multiplicada por causa da palavra. A palavra está entrando, a palavra da fé está entrando no teu coração, a semente da palavra está entrando no teu coração, porque o teu coração é um bom solo para a palavra. Não duvide, não se apresse, porque a semente tem um processo, mas se você permanecer crendo, se você permanecer firme nas promessas de Deus, essa semente vai crescer, essa semente vai se tornar uma árvore, os frutos vão chegar e você vai colher os frutos da sua fé. Então não pare, diz o Senhor. 1 Timóteo 6, 12, ele diz assim: combata o bom, não é um combate ruim, mas é um bom, diga assim, é um bom combate. Mas só diga, é um bom combate. Então, o crente é convidado a combater um bom combate. Agora ele diz que esse combate que o crente é chamado a combater é o combate da fé. Diga assim, o combate da fé. Combata o bom combate da fé.
Então veja, é um combate de fé. É você se manter firme nas promessas de Deus, crendo com o seu coração e falando com a sua boca. Mesmo que venham pressões contra você, você não sai da palavra, você não sai das promessas, porque você sabe que isso vai funcionar na sua vida. Então combata o bom combate da fé. E ele diz assim: tome posse. Tome posse da vida eterna. Agora veja, a vida eterna não vai começar quando você chegar no céu. A vida eterna já começou quando você nasceu de novo. Então você tem que começar a tomar posse de tudo aquilo que Deus, através de Jesus, disponibilizou para você. Aumento faz parte da vida eterna. Vamos lá? Você tem que tomar posse de aumento na sua vida. Aumento tem que se manifestar na sua vida. Se você está em uma aliança com um Deus eterno e poderoso, aumento tem que se manifestar na sua vida. E ele diz assim: para a qual você também foi chamado. Você foi chamado para o aumento. Se eu dissesse aqui, se você foi chamado para sofrer, você foi chamado para passar no funil, estava todo mundo animado. Eu estou dizendo, você foi chamado para o aumento. Da qual fez a boa confissão. A palavra confissão, geralmente ela é relacionada pelos crentes à confissão de pecado. Mas você sabia que a Bíblia tem mais a dizer sobre confissão de fé do que confissão de pecado? A palavra confissão literalmente significa dizer as mesmas coisas. Então, confessar a palavra é dizer as mesmas coisas que Deus fala na palavra. Você tem que fazer a sua boca concordar com o que Deus já disse. Isso é uma boa confissão. É uma boa confissão que você tem que fazer. Então, como é que você combate o bom combate da fé? Você pega a palavra de Deus, você fala a palavra de Deus e deixa o diabo saber que você acredita na palavra. Está na hora do diabo ficar sabendo que você crê na palavra, que você crê nas promessas de Deus, que você creia. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quais as circunstâncias que estão passando pela sua vida, mas sabe, você precisa dizer: diabo, ouça a minha voz falando a palavra. Ela vai funcionar, ela vai se manifestar, ela vai acontecer. Se mantenha firme nas promessas de Deus e se recuse a recuar. Se recuse a recuar, voltar atrás. É um combate. Ele vem com sugestões. Ele vem com pensamentos. Ele vem na sua mente. Ele vem através da palavra de pessoas ao seu redor. Ele vem através de circunstâncias que se levantam, te pressionando nos pensamentos, nas emoções, para que você fale o que você está vendo. Agora deixa eu te lembrar, quando havia trevas, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, Deus não falou assim: ixi gente, olha só, Deus não cutucou onde, você está vendo o tanto de trevas que tem ali? Deus não falou o que estava vendo. Deus falou o que Ele queria ver. Haja luz, haja luz, haja luz. Pare de falar o que você está vendo acontecer. Comece a dizer com a sua boca o que você quer que aconteça. Em Marcos 11, 23, coloca para mim. Em Marcos 11, 23, Jesus vai nos ensinar esta lei da fé. Coloca na versão revista corrigida, Nayara, por favor. Revista corrigida. Em Marcos 11, 23. Porque fica um sentido melhor. Porque Jesus ensinou isso. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, diga bem forte assim: Jesus me ensinou, vamos, a falar com o monte. Aqui está o ponto principal, aonde a maioria dos crentes estão errando. Eles estão falando com Deus a respeito do monte, quando o próprio Deus ensina você a falar com o monte.
Jesus ensinou essa lei. O que é o monte? O monte representa essa circunstância, esse problema, a enfermidade, a crise financeira, tudo isso é um monte. Então o que a maioria dos crentes fazem? Eles vão, eles choram, eles se lamentam, eles pedem para Deus fazer alguma coisa, quando o próprio Deus, na sua palavra, ele diz assim: qualquer que disser a este monte. Olhe para 3 pessoas e diga assim: você tem que falar ao seu monte. Sabe, é assim que nós vamos ver, por exemplo, pessoas sendo curadas. Nós não vamos ficar pedindo para Deus curar. Nós vamos dizer: câncer, saia dessa pessoa agora. Jesus ensinou que é assim que nós vamos operar em fé. Nós temos que falar ao monte. E a Bíblia diz que isso está disponível a qualquer um. Está ali. Porque em verdade, qualquer um que disser. Vamos falar, só se o pastor disser, só se o irmão, o bispo disser, eu não sei. Ele fala, qualquer que disser. Qualquer que disser a este monte. Então o que você deve fazer? Você deve falar com o monte. Você deve falar com essa dificuldade. Você deve falar com essa enfermidade. Você deve falar com as suas finanças. Você deve falar com a sua dívida. E você tem que dizer para eles o que você quer que aconteça. Então Jesus fala assim: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. É uma ordem, é um comando. Agora veja: e não duvidar em seu coração. Agora veja a parte seguinte, diz assim: mas crê que se fará aquilo que diz. Diga bem forte assim: crê que se fará aquilo que diz. Então agora diga assim: eu não posso duvidar em meu coração, mas eu preciso crer que se fará na minha vida aquilo que eu disser. De novo, eu preciso crer, vamos, que na minha vida, na minha família, vamos, na minha saúde, nas minhas finanças, em todas as áreas da minha vida, será feito o que eu disser. Diz assim: e foi Jesus que me ensinou isso. Existem alguns jargões populares no meio evangélico, tipo, Deus dá a última palavra. Mas não é isso que Jesus falou. Você sabia que somos nós que temos a responsabilidade de tornar esta palavra a última palavra? Deus já falou, está dito. Agora, eu pego o que Deus falou, falo com a minha boca e na minha circunstância eu torno o que Deus falou a última palavra. Você precisa crer que se fará aquilo que você diz. Agora eu acho isso tão poderoso, porque Jesus não falou assim: você precisa crer que se fará aquilo que Deus disse. Por que eu estou dizendo isso? Pare de colocar tudo como responsabilidade que Deus. Pessoas estão fracassadas, estão sofrendo com doenças, com enfermidades, com todo tipo de reveses da vida, e elas estão sempre dizendo: bom, Deus sabe o que faz. Mas Jesus falou: você precisa, se você quer lidar com esse monte, você quer removê-lo, você precisa falar com ele, mas você não pode duvidar no seu coração. Você precisa crer que se fará na sua vida aquilo que você diz. E termina assim o versículo 23: tudo o que disser. Quem disser? Quem disser? Quem disser? Vamos, quem disser? A Bíblia não diz que tudo que o médico disser. É isso aí. Às vezes eu vejo crentes, sabe, porque a maior parte do meu trabalho como pastor é levar crentes a crer na Bíblia.
Se é crente é porque já crê, né? Mas existe uma classificação intermediária de crentes. Sabe, alguns crentes, eu acho que se eles fossem no médico, o médico falasse, olha, para curar isso aí, só se arrancar sua cabeça. Ah, tá bom, doutor, pode arrancar. Meu irmão, se o médico disser que tem que cortar sua cabeça, você vai deixar? Sim ou não, gente? Não. Então, tudo o que você disser. Então você combate, nós temos uma aliança de aumento, e nem todos estão desfrutando de um aumento, como Abraão teve. E não é porque não é a vontade de Deus, e não é porque Deus escolheu um e não escolheu outro, não é nada disso. É porque nem todos estão combatendo o bom combate da fé, falando com o seu monte, falando com a sua montanha. Nem todos estão falando esta aliança. As pessoas estão o tempo todo repetindo o que o jornal está dizendo, repetindo o que o mundo está dizendo. Está difícil, está em crise, está difícil, está em crise, está faltando. Meu irmão, você tem que começar a crer que na sua vida há uma aliança com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E na sua vida, a bênção do Senhor está operando, independente do que está acontecendo ao seu redor, independente do lugar aonde você está. Essa aliança de aumento vai operar na sua vida de uma forma sobrenatural. Agora entenda, se você for fiel à palavra de Deus. Entendeu isso? Eu vou repetir, se você for fiel à palavra de Deus. Eu vou falar de novo, se você for fiel à palavra de Deus. Pastor, como é que eu sou fiel à palavra de Deus? Ouvindo a palavra, crendo na palavra, falando a palavra, praticando a palavra. Se você for fiel à palavra de Deus, porque tudo isso funciona pela palavra. Se você for fiel à palavra de Deus, então você será uma pessoa que vai desfrutar abundantemente de bênçãos. Deixa eu te mostrar Provérbios capítulo 28, versículo 20. Provérbios, projeta para nós. Provérbios capítulo 28, pode colocar isso. O homem fiel será o quê? Vamos, gente, todos, eu quero todo mundo lendo. O homem fiel. Solta aí, de novo. O homem fiel. O homem fiel. O homem fiel. Então você deve se perguntar, se você não está sendo acumulado de bênção, está faltando fidelidade. Porque isso aqui é a palavra de Deus, isso não falha. Agora entenda, você não vê fidelidade em um dia, em 2 dias. Como é que você sabe que uma pessoa é fiel? Você sabe que uma pessoa é fiel ao longo dos anos. Fidelidade não é algo instantâneo. Você sabe, como diz no ditado popular, que alguém é fiel quando você come 1 quilo de sal com ela. Você é fiel com Deus quando você fica firme na palavra ao longo do tempo. Quando problemas vêm, você fica firme na palavra. Quando o desânimo vem, você fica firme na palavra. Quando as oportunidades vêm, mas você escolhe ficar firme na palavra. Então, fidelidade ao longo do tempo vai acumular você de bênçãos. É a promessa do Senhor. Então, Abraão ele foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida e foi acumulado de bênçãos. Agora, vamos lá. Você entendeu? Você entendeu até aqui? Então, você precisa combater o combate da fé. Fique firme na palavra. Fique firme crendo. Mantenha-se firme. Vamos lá. Aquilo que eu tenho dito desde do culto da virada. Deixa eu localizar aqui. Ok.
Me perdi agora aqui. Mas daquilo que eu tenho dito, em que Deus, esse ano de 2024, é vital, obrigatório, necessário, que você se mantenha na fé, você mantenha firme nas promessas de Deus e não permita que nada do que está acontecendo no mundo ao seu redor distraia você. Sabe, a fonte da minha prosperidade não é a economia desse mundo, mas é a aliança com o Senhor. Então nós precisamos combater o combate da fé, crendo com o coração, falando com a boca. Diga comigo assim, crendo com o coração, falando com a boca. Agora eu gostaria de te dar algumas promessas de aumento. Então mesmo que os textos vão ser projetados, mas sabe, na sua casa você não vai ter a Nayara lá para projetar o texto para você. Então é bom você abrir a Bíblia agora e marcar esses textos que eu vou ler. Vão ser projetados, mas você vai precisar desse texto na sua casa, no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro texto, primeira promessa de aumento, Deuteronômio, e você pode manter, porque a maioria dos textos que eu vou ler estão em Deuteronômio. Capítulo 6, o versículo 3. São promessas, diga bem forte, promessas de aumento. Mais uma vez, promessas de aumento. Mais uma vez, promessas de aumento. Diga assim, eu creio que Deus está com vontade de me aumentar. Amém ou não amém? Agora você precisa crer que esses princípios de fé, eles vão funcionar. Agora, irmão, deixa eu lhe dizer algo. Não desanime, porque ainda não mudou instantaneamente. Algumas pessoas pegam essa mensagem da fé e elas acham que tudo vai acontecer instantaneamente. A palavra de Deus, ela é comparada com uma semente. Uma vez que você planta a semente, você não vai colher no outro dia. É tempo, diga, é tempo. Então se você ficar firme praticando a palavra, você vai chegar no momento em que você vai colher o que você está plantando. Vamos? O homem fiel é cumulado de bênção. Não aquele que desiste, não aquele que se cansa, não aquele que para no meio do caminho, mas aquele que é fiel até o fim. É fidelidade no início, no meio, até o fim. Agora Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 diz assim: portanto, escute. Escute. Diga forte, escute. Fala, escute. Você precisa escutar a palavra. Nossa vida começa a mudar quando nós começamos a ouvir a palavra. Escute, Israel, tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. Diga comigo bem forte, tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. O que é isso? Diga forte, obediência. Então você vai ver que aumento, sucesso na vida, na palavra de Deus, sempre vem depois de obediência. O caminho de Deus para o nosso aumento, e eu não sei você, mas eu quero que Deus me aumente. Se você não quiser, amém, eu pego a sua porção para mim também, sem problema nenhum. Agora, aumento vai começar a se manifestar na minha e na sua vida, se nós termos o cuidado. E veja, nós não podemos ser relaxados nisso. Sabe o que é uma pessoa relaxada? Você já pediu para uma pessoa relaxada fazer alguma coisa? As mães estão sempre tendo problema em ensinar os seus filhos a arrumar a cama, a arrumar o quarto, porque eles são relaxados. Alguns são exceção. Então Deus está dizendo que a gente tem que fazer isso com um certo nível de cuidado, um certo nível de zelo. Você não pode, veja, Deus tem uma medida que Ele quer. Você sabia que Deus é excelente?
E Deus quer excelência de mim e de você. Então não faça de qualquer jeito. Deus não vai aceitar você fazendo de qualquer jeito. Deus não é obrigado a aceitar de qualquer jeito. Ele criou um padrão, ele diz assim: tenha cuidado, faça isso com zelo, com cuidado. Faça isso de modo excelente. Não faça isso de qualquer forma. Não trate isso com leveza. Não trate isso de forma relaxada. Alguém aqui ainda? Amém. Tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. Tenha cuidado para andar na palavra. Cuide de que a sua vida esteja em linha com a palavra de Deus. Agora veja, se você estiver em linha com a palavra de Deus, praticando a palavra, crendo na palavra, falando a palavra, o que vai acontecer? Para que tudo lhes corra bem. Agora veja, aumento. E vocês, muito, não pouco, mas muito, se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus de seus pais lhe respondeu. Pegue tempo e medite nesse versículo. Versículo 18 do capítulo 6. Segundo texto aqui, sobre promessas de aumento. Eu estou mostrando agora para vocês. Promessas de aumento. Deus quer lhe aumentar. Versículo 18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Então, você precisa fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Você não pode viver qualquer tipo de vida, fazendo qualquer tipo de coisa, vivendo qualquer estilo de vida. Você não pode ficar vivendo numa vida mundana, pecaminosa, e achando que Deus vai lhe aumentar. Não é assim que funciona. Sabe, não basta fazer o que é reto aos seus olhos. Não basta fazer o que é reto aos olhos das pessoas. Não adianta você fazer o que é reto somente aos olhos do pastor. Tem que ser reto aos olhos de Deus. Façam o que é reto e bom. Diga forte, reto e bom. De novo, mais forte, reto e bom. Seu aumento depende disso. Seu aumento depende de você estar fazendo aquilo que é reto e bom aos olhos do Senhor. Você não vai ter bênçãos te alcançando, você não vai ter aumento na sua vida, se você não estiver fazendo o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Diga aí para 3 pessoas: faça o que é bom, reto e bom aos olhos do Senhor. Procure 3 pessoas e diga isso aí. Agora, se você fizer o que é reto e bom aos olhos do Senhor, a Bíblia garante assim: para que tudo lhes vá bem. Você gostaria de estar num lugar em Deus em que tudo lhe vai bem? Então faça o que é bom e reto aos olhos do Senhor. E ele diz assim: para que vocês entrem, você vai entrar em aumento, você vai entrar em coisas grandes da parte de Deus, e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Agora, sabe, a gente ensina essas coisas e as pessoas: pastor, mas isso é a antiga aliança, na nova aliança, a graça não precisa. Então vocês estão dizendo que graça não precisa obedecer a Deus? Porque estamos na graça, agora não precisamos obedecer. E o que Jesus falou aquilo quando ele disse assim: o que adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Deixa eu lhe dizer algo: fuja dessa graça que está sendo pregada, em que você pode viver todo o estilo de vida carnal, pecaminoso, mundano, e que está tudo bem. Isso é diabólico. Obediência a Deus e a sua palavra está de Gênesis a Apocalipse. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11. Estou mostrando promessas de aumento. Diga, promessas de aumento. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir.
Nosso aumento depende da nossa obediência. Versículo 12. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos, e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará. Veja, se nós estamos obedecendo a aliança, nós vamos ter aumento. Então diga bem forte: obediência, me leva ao aumento. Obediência me leva ao sucesso. Ele os amará, os abençoará e fará, Ele vai fazer com que vocês se multipliquem ou aumentem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, a cria das vacas, das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Versículo 14, pegue isso: vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. Todos vão ter aumento. 15. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, Ele as porá sobre todos os que te odeiam. Então perceba, aumento, aumento. Obediência vai levar você a aumento. Vai ter multiplicação. As bênçãos vão chegar na sua vida. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8. Então, lembre-se, eu estou mostrando textos bíblicos que prometem aumento. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus. Então cuidado, mais uma vez ele chama, não, tenham cuidado com isso. Tenham zelo nisso. Não tratem isso com leviandade, não trate isso com leveza. Coloque isso como um assunto mais sério da sua vida. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas. Olha, Deus abençoou para comer boa comida, para construir boas casas, morar nelas. Versículo 13. Depois de se multiplicarem, ter aumento. Depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e ouro. Perceba que a aliança garantia que eles iam ter aumento. Diga forte: a aliança garantia que eles iam ter aumento material e financeiro. Depois de multiplicarem os gados, seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o ouro, e ser abundante tudo que vocês têm. Deus está dizendo: ei, eu vou tornar vocês abundantes em tudo que vocês têm. Agora vamos lá. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos tornar abundante em tudo que nós temos. Versículo 14. Deus está dizendo: olha, eu vou aumentar vocês, eu vou enriquecer vocês, vocês vão ser abundantes em tudo. Mas no versículo 14 ele diz assim: cuidado, para que não se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Versículo 17. Portanto, não pensem. Veja, Deus está falando: a minha bênção,
a aliança que vocês têm comigo vai aumentar vocês. Vocês vão construir casas, vão morar em boas casas, vocês vão desfrutar de boas comidas, eu vou aumentar o gado de vocês, eu vou aumentar a prata e o ouro de vocês. Mas quando isso acontecer, não se esqueçam de mim. E versículo 17, portanto, não pensem. Não pensem. Você não pode nem pensar um negócio desse. A minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Versículo 18. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus. Agora veja isso. Porque é Ele, Deus, não é o diabo, é Deus. Não é você, é Deus. Porque é Ele quem lhe dá forças. Vou repetir. Porque é Ele quem lhe dá forças. Forças para fazer o quê? Para conseguir. Agora você percebe que através da aliança Deus te dá força para conseguir riquezas. E por que Deus faz isso? Para confirmar a sua aliança. Então ouça isso. Deus não tem problema com quanto eu e você aumentamos. Ele só quer que eu e você demos a Ele todo o crédito por esse aumento. Então deixe Deus te aumentar. Vou repetir. Deixe Deus te aumentar. Agora, quando você for aumentado, não diga que foi a sua força. Não diga que foi a sua capacidade. Não diga que foi o seu diploma. Não diga que foram os seus contatos. Foi o Senhor que deu força para você adquirir riquezas. Não tire Deus da jogada quando você estiver no topo. Porque você chegou no topo porque Deus te colocou lá. E se você se esqueceu, se você se esquecer que foi Deus que te colocou lá, o próprio topo vai te derrubar. Porque a altivez do coração precede a queda. Então Deus não tem problema em nos aumentar, em nos enriquecer materialmente, financeiramente. Deus não tem problema nenhum com isso. Deus não tem problema de dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então, se você amar a Deus acima de todas as coisas, Deus ele vai te aumentar. Eu vou repetir, se você amar a Deus acima de todas as coisas, Deus vai te aumentar. Deuteronômio capítulo 14, eu já estou quase encerrando. Deuteronômio 14, promessas de aumento. Versículo 22 diz assim: certamente vocês devem dar o dízimo de todo fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhem no campo. Então aqui nós temos o princípio do dízimo, que o próprio Abraão já era praticante do dízimo. Então dízimo está antes da lei, dízimo está na lei, dízimo está depois da lei, e dízimo está operando hoje. Agora, o que você precisa crer a respeito do dízimo está em Malaquias capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 10, eu quero ler para vocês, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, ponham-me à prova nisto. É o único momento na Bíblia que Deus permite que o homem coloque ele à prova. Deus está dizendo: ei, você tem dúvidas disso? Ei, então vamos lá, me coloque à prova. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja: se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Essa bênção sem medida é um nível de bênção que você não vai ter aonde guardar. O versículo seguinte diz: por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Veja, não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Isso é sobrenatural. Todas as nações dirão que vocês são felizes.
porque vocês serão uma terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você dizima, você precisa ter uma expectativa em seu coração e crer, dizer que as janelas do céu estão sendo abertas e que Deus está derramando bênçãos, bênçãos sem medida sobre você. Então, veja, a aliança com Deus deve incluir o seu dinheiro. Você deve devolver para Deus a 10ª parte, 10% daquilo que você ganha. 10% que aquilo que você ganha, você não dá o dízimo. Você não pode dar algo que não é seu. Você devolve para o Senhor. E sabe, e o dízimo que você devolve para o Senhor, retorna para você multiplicado. Agora, Deuteronômio capítulo 16. Vamos voltar lá, versículo 15. Eu estou mostrando promessas de aumento. Você precisa pegar esses textos, meditar, encher teu coração com eles. Versículo 15, Deuteronômio capítulo 16. Versículo 15 diz assim: durante 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, Deus de vocês, meu Pai, porque o Senhor, o Deus de vocês, abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. Por isso, vocês certamente poderão se alegrar. Salmo 115, versículo 13. Salmo 115, versículo 13. Coloca na revista corrigida para mim, por favor. Abençoará. Versículo 12, deixa eu ler a partir do versículo 12. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Versículo 13. Abençoará os que temem o Senhor. Então, os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Versículo 14. O Senhor, veja, volte no versículo 12. Ele fala sobre bênção. Versículo 13, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre bênção. E o versículo 14, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre aumento. Aumento sempre vem depois de bênção. O resultado natural da bênção do Senhor operando na sua vida é a sua vida sendo aumentada. O Senhor vos aumentará, o Senhor vos aumentará cada vez mais. Então diga bem forte: o Senhor me aumentará cada vez mais. De novo: o Senhor me aumentará cada vez mais. Mais empolgado para Deus saber que você está crendo. O Senhor me aumentará cada vez mais. Agora veja: a vós e a vossos filhos. Versículo 15. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem tantos textos para meditar esses dias. Quantos de vocês querem aumento? Vamos ficar em pé. Meu Deus, mantenha-se firme nas promessas de Deus.